Olá a todos, sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, como vocês devem ter visto, né, iniciamos uma nova série aqui no canal para tratar aí de uma doutrina muito comum, que é uma das estruturas de todas as doutrinas pregadas, ensinadas e praticadas dentro do cristianismo, que é o dispensacionalismo. Então, sem mais delongas, né, vamos continuar aí nessa parte 2 aqui no canal, ok? Então vamos lá. Nova aliança, mesma Torá, mesma lei. Em nenhum lugar da Escritura ensina que a solução do Altíssimo para trazer a casa de Israel de volta junto com a casa de Yahudá inclui a abolição dos mandamentos de Yahuwá. Considere como isto realmente parece estranho. Devemos sugerir que a solução do Altíssimo para o divórcio da casa de Israel, porque eles continuamente quebraram o Shabat e seus dias de festa, foi abolir o Shabat e os dias de festa? Suponha que aplicamos tal metodologia nas instruções de nossos filhos, por exemplo. Já que você se recusa a ouvir e obedecer minhas instruções, então não importa. Isso seria absurdo, mas acreditamos que é a mesma abordagem que o Altíssimo tem conosco. Por causa do favor não merecido, do amor do Altíssimo, a obra do Mashiach na cruz, no madeiro, devemos agora ter um interesse sincero em amar ao Altíssimo de volta em nossa fé. Yohanan Aleph, traduzido aí por 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos o Altíssimo de volta ao guardar a sua Torá, que está escrita em nossos corações e mentes. Livro de Yohanan, capítulo 14, versículo 15, capítulo 14, versículo 21, e Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 5, versículos de 2 a 3, e Yohanan Beth, né, traduzido por 2 João, capítulo 1, versículo 6. Em nossa fé, também recebemos um depósito do Ruach Kadoshim, né, traduzido por separado Espírito, que nos ensinará todas as coisas relacionadas aos caminhos de Yahuwá. O Kadosh, Espírito, né, o Espírito separado, deve nos guiar para que não sejamos seduzidos para longe dos caminhos do Altíssimo, para que possamos evitar ter vergonha em sua segunda vinda. Segundo aí o livro de Yohanan, capítulo 14, versículos de 21 a 25, e Yohanan Aleph, traduzido por 1 João, capítulo 2, versículos 24 a 29. Se o princípio número 2 está correto, que a Torá e o favor não merecido são ideias distintamente separadas, então, porque toda a aliança renovada é toda sobre como escrever a Torá do Altíssimo em nosso coração? Porque esse é o ponto principal, a Torá do Altíssimo, para que possamos fazer e queiramos fazer. Porque as Escrituras nos dizem para guardar os mandamentos do Altíssimo como um meio de amar ao próprio Altíssimo. Quantos já consideraram isso? A Torá do Altíssimo sempre foi sobre amar ao Altíssimo e amar aos outros. Se a Torá do Altíssimo está tão separada do favor não merecido no Novo Testamento, então por que a importância de guardar a Torá do Altíssimo é enfatizada com tanta frequência por quase todos os autores do Novo Testamento, incluindo Shaul, traduzido erroneamente por Paulo, ou seja,
livro de România, traduzido por Romanos, capítulo 3, versículo 31. Uma vez que somos parte de Israel em nossa fé, pelo favor não merecido, estamos sob a única lei, ou a Constituição de Israel. O Altíssimo só tem uma Torá, ou instrução para seu povo, assim como qualquer líder teria, sejam eles naturais ou enxertados, isto é, livro de Bamidbar, traduzida por Números, capítulo 15, versículo 29. O Altíssimo não tem uma lei para um grupo de pessoas apenas porque eles são descendentes da tribo de Arudá, chamados judeus, ou talvez da tribo de Dan, e depois uma para o estrangeiro e estrangeiro. Seguindo aí o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 22. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou Yahweh, vosso Elohim. A cabeça não dá duas instruções contraditórias para o mesmo corpo. Como éramos outrora gentios e agora fazemos parte de um único corpo na fé, agora fazemos parte das mesmas instruções que o Altíssimo tem para nos abençoar em nossa obediência. Portanto, mesmo sem passagens paulinas como Romanos, capítulo 2, versículos 28 a 29, ou capítulo 9, versículo 8, Galúcia, traduzido por Gálatas, capítulo 3, versículo 29, a distinção ultranítida do dispensacionalismo entre Israel e a Igreja parece ser injustificada e antibíblica e, portanto, deixa um rescaldo de conclusões suspeitas com qualquer estrutura teológica construída sobre este conceito inventado. Então, por que o dispensacionalismo existe? Boa pergunta, né? Para ser honesto, o dispensacionalismo, na verdade, oferece uma maneira muito convincente de fazer cócegas nos ouvidos. Os três pilares que fazem cócegas nos ouvidos do dispensacionalismo são: 1. Dicotomia Igreja-Israel. 2. A lei não é para hoje. 3. O arrebatamento pré-tribulacional. Segundo o livro de Timóteos Bet, traduzido por 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Aqueles que são fracos na fé sempre quiseram abolir os mandamentos do Altíssimo, né? E evitar o julgamento do Altíssimo sobre seu povo. Isso não é nada novo nas Escrituras. A casa de Israel foi divorciada por essas coisas. Os três pilares do dispensacionalismo que fazem cócegas nos ouvidos são uma bela música para esses ouvidos, a tal ponto que as escrituras conflitantes que revisamos são frequentemente ignoradas. Esta doutrina é alcançada retirando versículos fora de seu contexto das cartas de Shaul e do restante das escrituras e, ao mesmo tempo, ignorando o contexto circundante e a totalidade das escrituras. Peter claramente, ou Kefa, claramente nos avisou no livro de Kefabet, traduzido por 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 16 a 17. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que,
arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Em outras palavras, distorcer os escritos de Shaul gera ilegalidade. Então, qual apoio usado para promover que a igreja é supostamente uma nova instituição? Na ausência de aplicação de qualquer outra escritura orientadora, a causa fundamental do erro é encontrada em uma má interpretação do livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. Já estabelecemos acima que a igreja do Altíssimo, Yahuwah, existe desde o início e que a igreja é referida pelo Altíssimo como Israel. Devemos então fazer esta pergunta: como pode Yahushua HaMashiach construir uma nova igreja e não entrar em conflito com tudo o que ele e o Tanakh, chamado Antigo Testamento, já ensinaram? As Escrituras ensinam em todos os lugares que Israel seria reconstruído ou restaurado. É declarado claramente e repetidas vezes que a divisão no reino relacionada à casa de Israel e à casa de Yahudá se tornaria novamente. Por exemplo, leia a profecia messiânica de Yehezkel 37. Ou seja, pessoal, essa passagem de Ezequiel 37, eu cheguei a ler ela no 5º capítulo da série Netzarim. Na verdade, Yahushua afirma que ele veio apenas pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, livro de Matitiahu, capítulo 15, versículo 24. Todo o objetivo da aliança renovada é trazer a casa de Israel de volta à Torá do Altíssimo, livro de Ivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 8, versículos de 8 a 12, livro de Irmeiahu, traduzido por Jeremias, capítulo 31, versículos de 30 a 32, escrevendo-a em nossos corações. Todo o propósito de toda a Escritura certamente ensina o tema central da reconstrução e restauração de todo Israel, casa de Yahudá e casa de Israel, para que eles possam ser uma luz para as nações, como a única nação de Israel. Então, Yahushua veio para fazer o que ele e as Escrituras disseram, que é restaurar ou reconstruir Israel. Ou Yahushua se contradisse, e as Escrituras em Matitiahu 16, 18, ao declarar que ele estava construindo uma nova igreja e ele apenas lidar com Israel algum outro dia durante a grande tribulação. Somos enxertados em Israel, ou em uma nova árvore chamada cristianismo, que é supostamente separada de Israel? Se você responder essa pergunta, também poderá responder a pergunta anterior. Romania, traduzido por Romanos, capítulo 11, e Éfesia, traduzido por Efésios, capítulo 2, serviriam bem para qualquer pessoa com dificuldades. Yahushua nunca falou fora da Torá e os profetas já declararam. Todos devemos concordar com todo o seu ensino e está em perfeita harmonia com o que já foi revelado na Torá e nos profetas. Se o Altíssimo pretendesse criar um novo corpo de seu povo e dar a eles um novo conjunto de diferentes instruções, ele teria nos dito em algum lugar de sua palavra que isso aconteceria. Livro de Amós, traduzido por Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Altíssimo Yahuwah não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Portanto,
tudo deve ser declarado pelos profetas primeiro, antes que Yahweh faça qualquer coisa. Portanto, se interpretamos Yahweh fazendo algo, é melhor esperarmos encontrar primeiro nos profetas. Caso contrário, algo está seriamente errado. Aqui vemos que Yahweh diz que só faz o que já revelou que ia fazer, e em nenhum lugar Yahweh diz que vai mudar a Torá dele próprio ou criar um novo grupo de pessoas. Você não encontrará isso em nenhum lugar dos profetas. Então, temos um problema. Talvez seja porque os homens estão inventando doutrinas contrárias às Escrituras, afastando as ovelhas da verdade. É muito mais consistente e congruente que os princípios bíblicos, pelo menos, tentar entender a declaração de Yahusha à luz da Torá e dos profetas. Em conjunto com a ideia da reconstrução e restauração da casa de Israel, falada pela Torá e pelos profetas, e Yahusha, a língua hebraica usa uma palavra, às vezes traduzida por construir ou edificar, mas que também pode ser traduzida como reconstruir ou restauração. Assim, a declaração de Yahusha a Kefa, provavelmente falando hebraico quando foi proferida pela primeira vez, poderia ser traduzida: eu reconstruirei minha assembleia, eu reconstruirei minha igreja, sem esticar o pensamento subjacente do texto de forma alguma. Na verdade, esta tradução do texto tem muito a se elogiar, especialmente quando consideramos as numerosas vezes que os profetas falaram sobre o restabelecimento da casa de Israel. Agora vamos entrar em alguns detalhes dessa escritura. O profeta Amos, traduzido por Amós, fala da reconstrução da tenda caída de Davi. Livro de Amós, capítulo 9, versículos de 9 a 11. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Aqui, a casa de Israel é mencionada como disciplina e espalhada entre as nações por causa de seus pecados, e neste mesmo contexto, Yahweh nos informa por meio do profeta que um dia ele restaurará a tenda caída de Davi, o que é uma referência à casa de Israel, e reconstruí-la como nos dias antigos. A nação de Israel é a única instituição que os profetas mencionam que Deus restauraria e reconstruiria. Não há menção de qualquer outra estrutura que Yahweh construiria nos últimos dias, exceto para a casa de Israel. Especificamente com referência à profecia de Amós, que acabamos de citar, que Yaakov, Tiago, descreve a construção da Assembleia do Novo Testamento, a igreja, e a inclusão dos gentios na Assembleia. Livro de Maasei Shehilim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 14 a 18, citando Amós 9. Shimeon relatou como, primeiramente, Yahweh visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei de suas ruínas e tornarei a edificá-lo,
para que o resto dos homens busque ao Altíssimo, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Altíssimo Yahweh Tsevaot, que faz todas estas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Os gentios são vistos como sendo enxertados na casa de Israel quando a tenda caída de Davi está sendo reconstruída de suas ruínas. A ressurreição e ascensão do Mashiach e o envio subsequente do separado Espírito são explicados enfaticamente como um cumprimento das profecias que descrevem a restauração da casa de Israel, não a construção de alguma coisa nova, não uma nova igreja. Kefa fala das atividades em Shavuot, festa de Pentecostes, como sendo um cumprimento do que os profetas disseram que aconteceria à casa de Israel nos últimos dias. Livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Yoel, traduzido por Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Yahweh Tsevaot, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Esta citação de Kefa, de Yoel 2, para brevemente. O profeta continua dizendo, Yoel, traduzido por Joel, capítulo 2, versículos 32, e também capítulo 3, versículo 1. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Altíssimo será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Altíssimo tem dito, e nos restantes que o Altíssimo chamar. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Yahudá e de Jerusalém, ou seja, a casa de Israel. Aqui, o derramamento de toda a carne está relacionado com o que segue, o retorno dos exilados da casa de Israel de volta a Yahudá e Jerusalém. Novamente, esta é a evidência de que a chamada construção da igreja estava realmente falando sobre o restabelecimento e restauração da casa exilada de Israel, não uma nova igreja, não uma coisa nova. Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 3, registrou os eventos imediatamente após Shavuot, traduzido como o primeiro Pentecostes. Aqui, Kefa fala desses eventos como cumprimento do que os profetas escreveram há muito tempo. Livro de Mahasei Shihilim, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 18 a 26. Mas Elohim, o Altíssimo, assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Mashiach, o Messias, havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, as vossas transgressões, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Altíssimo, e envie ele a Yahushua HaMashiach, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Yahweh falou pela boca de todos os seus separados profetas desde o princípio. Porque Moshe disse, o Altíssimo, vosso Elohim, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas
Desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Yahweh fez com nossos pais, dizendo a Abraham: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Yahweh a seu filho Yahusha, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Primeiro, Kefa descreve os eventos da Shavuot como o início do cumprimento da restauração da casa de Israel, como falado pelos profetas. Esses eventos foram os precursores da restauração de todas as coisas, ou seja, a restauração da tenda caída de Davi, a casa de Israel. Até agora, claramente não está soando como uma nova igreja, mas simplesmente o início da restauração da casa de Israel, a casa de Yahudá, os judeus. Ser um reino novamente, não mais dividido, os dois tornando-se um. Os profetas afirmaram que o Messias reconstruiria Israel, não criaria algo novo. Então, se Yahusha disse que iria construir uma nova igreja, o entendimento disso não deveria estar de acordo com os profetas e com o que o Messias deveria fazer. Tudo deve ser revelado nos profetas primeiro, antes que o Pai faça qualquer coisa. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. A seguir, Kefa descreve as pessoas em sua audiência como filhos dos profetas e da aliança que Yahweh fez com os pais. Certamente aqueles que insistem que uma coisa nova foi criada, isto é, a igreja, nunca se descreveriam como filhos dos profetas e aliança dos pais. No entanto, é exatamente com quem Kefa está falando. Ele está falando com Israel, não com alguma alegada igreja do Novo Testamento. Os profetas estavam obedecendo a Torá de Moshe, e a maioria ensina que não está no pacto dos pais. Portanto, a resposta do Messias à confissão de Kefa deve ser entendida como uma descrição da obra de Yahusha para reconstruir e restaurar a casa de Israel, como predito tantas vezes pelos profetas do passado. Ligar e desligar. A próxima declaração de Yahusha, então, deve ser entendida no contexto em que foi declarada. Livro de Matitiahu, capítulo 16, versículos 18 a 19. Pois também eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Há pouco debate sobre o ponto crucial dessa informação. O Mashiach está falando sobre dar alguma autoridade a Kefa? Ligar e desligar é uma expressão idiomática da língua hebraica para exercer autoridade, proibir e permitir. Mas o debate sobre sua interpretação é sobre a natureza dessa autoridade e o exercício dessa autoridade. A Igreja Católica, por exemplo, vê nessa autoridade como seu direito de mudar a Torá do Altíssimo, derrubando a Torá e criar uma nova lei. Então, devemos nos perguntar: é possível alterar a Torá do nosso Criador ou derrubá-la? Há uma miríade de lugares na Torá e nos profetas que proíbem expressamente a mudança ou revogação da Torá do Altíssimo. O próprio Altíssimo instruiu por meio de Moshe, livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízes que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra
que o Altíssimo, Elohim de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Altíssimo, vosso Elohim, Yahuwah, que eu vos mando. E também, outra passagem aí, do livro também de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Quão cuidadosos realmente temos sido? Algo foi acrescentado ou retirado do que Moshe escreveu originalmente? Nos Salmos, né, foi traduzido por Salmos, livro de Terrilim, Davi diz repetidamente que a Torá do Altíssimo é eterna, para sempre e sem fim. Assim, diz o livro de Terrilim, traduzido por Salmos, capítulo 119, versículo 89, também nos capítulos 142 e 152. Para sempre, ó Altíssimo, está firmada a tua palavra no céu. A tua justiça é justiça eterna, e a tua Torá é a própria verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. E o próprio Yahusha disse no livro de Matitiahu, traduzido por Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Yahusha declarou que nenhum dos mandamentos do Altíssimo deveria ser abolido, ou ser posto de lado, ou mudado em qualquer capacidade, até que toda a Torá e profetas sejam cumpridos, e o céu e a terra passem. Céu e terra passando e sendo feitos novos é o último evento profético predito nas Escrituras. Livro de Yeshayahu, traduzido por Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Livro de Guiliana, traduzido por Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe que este evento claramente ainda não aconteceu. O céu e a terra passando é o mesmo evento que Kefa menciona em Kefabet, traduzido por 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 10 a 13. E Yahusha afirma que toda a lei do Altíssimo existirá pelo menos até esse mesmo dia. Livro de Guiliana, traduzido por Apocalipse, capítulo 21, versículos de 5 a 6. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A obra do Mashiach no madeiro, para nossa salvação, está terminada, como declarado em Yohanan, traduzido por João, capítulo 19, versículo 30. Mas o Senhor ainda não terminou com tudo o que foi dito sobre sua Torá e os profetas, até que finalmente disse: está feito. Este é sinalizado pela chegada do novo céu e da nova terra. Nada pode ser adicionado ou retirado do que Moshe escreveu, como a Torá do Altíssimo, até que o céu e a terra passem, o que é pelo menos
1000 anos após o retorno de Yahusha em sua segunda vinda. Alguns ensinam em Matitiahu, capítulo 5:17, que a palavra cumprir significa por fim ou terminar. Isso é feito por 2 motivos. Motivo 1, para evitar o ensino claro de Yahusha de que nenhum dos mandamentos do Altíssimo deve passar da lei. E, motivo 2, para preservar suas interpretações errôneas das cartas de Shaul, traduzido por Paulo. As mesmas cartas que Kefa disse eram difíceis de entender e podem resultar em erro de ilegalidade. Se esta interpretação for realmente verdadeira, devemos ser capazes de aplicar tal ensino às Escrituras, visto que o Altíssimo não é o autor de confusão. Recebemos a ordem de testar todas as coisas e apegar-nos apenas ao que é bom. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Vamos testar o ensino ou compreensão de que a palavra cumprir significa por fim ou terminar, em vez de cumprir simplesmente significado preencher todo o significado ou para pregar plenamente a Torá do Altíssimo, evidenciada por Yahusha, seguindo a verdadeira interpretação, não o entendimento farisaico da lei do Altíssimo. Pode cumprir em Matitiahu, capítulo 5, versículo 17, significa por fim a. Livro de Matitiahu, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar a Torá. Vim para cumprir a Torá. Revogar e por fim produz o mesmo resultado líquido, o mesmo efeito, e claramente isso não faz sentido. Vamos tentar novamente no versículo 18. Matitiahu, capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo, a Torá e os profetas, se cumpra. Mas alguns dizem que partes da Torá passaram até que toda a Torá e os profetas fossem cumpridos, e claramente isso não faz sentido. Vamos tentar novamente no versículo 19. Matitiahu, capítulo 5, versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, que Yeshua supostamente acabou de pôr um fim, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou pequeno no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, mesmo que Yeshua supostamente acabou de pôr um fim, este será considerado grande no reino dos céus. Veja, isso também não faz sentido. Existem apenas 2 interpretações possíveis de cumprir no grego em Matitiahu 5:17. 1. Yeshua veio para cumprir o real significado da Torá do Altíssimo, ou realmente pregar plenamente a Torá, para consertar as interpretações farisaicas problemáticas e incorretas da Torá do Altíssimo. E você pode ler Matitiahu 23 e Yohanan Moshe, traduzido por Marcos, capítulo 7, para mais contexto lá. Isso faz mais sentido porque esse era o ponto e o propósito completos de todo o ensino de Yahusha, quando ele estava próximo aos fariseus. Ele estava sempre corrigindo seu entendimento da lei da Torá do Altíssimo. Yahusha desejava nos instruir sobre a maneira como o Altíssimo deseja que andemos em sua Torá e não como os homens desejam que andemos na Torá do Altíssimo. Yahusha veio para pregar totalmente a interpretação correta do que Moshe escreveu, não para aboli-la, para consertar o que os fariseus bagunçaram com sua doutrina. E aqui está a outra explicação possível para o que cumprir poderia significar, ou plerô, em Matitiahu, capítulo 5, versículo 17. Número 2. Pode significar completar, terminar ou acabar com. Tudo que
se tem a fazer é inserir essa definição no contexto da escritura que acabamos de ler, para testemunhar como tal interpretação é ilógica e absurda. Simplesmente não funciona, não funcionou. Apenas testamos. Tecnicamente, baseado em uma tradução literal do grego, qualquer interpretação é aceitável. Você pode ver aqui como o Strong's oferece várias interpretações da palavra plero. Você pode ver como parte dessa definição, no final, pregar plenamente é uma definição aceitável dessa palavra. G4 137, plero, né, de G4 134. Isso aqui, no caso, deve ser a tradução aí do Strongest, né? Do Strong's. Vamos lá. Tornar pleno, ou seja, literalmente empinar uma rede, subir de nível, um vazio, ou figuradamente, fornecer ou embutir, difundir, influenciar, satisfazer, executar um cargo, terminar um período ou uma tarefa, verificar ou coincidir com uma previsão, etc. Realizar X após, ser completo, final, expirar, preencher para cima, completo vir, totalmente pregar, perfeito, suprir. Isso aí é a tradução do Strongest. Então é isso, pessoal. Vou fazer uma pausa aqui. Terminamos por aqui, nesse segundo capítulo. E daqui a pouco eu retorno com a parte 3, que possivelmente já vai ser a parte final, ok? Eu sei que aqui o texto está um pouco confuso, mas creio que dá para entender a mensagem que esse estudo está passando, que o dispensacionalismo ele é literalmente um veneno que foi adicionado no meio não judeu, né, no meio dito cristão, e que impede que o dito crente consiga entender, consiga o entendimento necessário para observar as escrituras. Sabemos que todos esses tipos de doutrina, elas nos afastam da verdade, acabam gerando inúmeras interpretações errôneas, o que nos afasta da retidão, né? Como vimos aí vários canais mostrando, né, como os ditos crentes erram, transgridem, no caso, em outras palavras, acabam pecando. Então é isso, pessoal. Eu vou terminar esse segundo capítulo por aqui, já tem mais de 40 minutos de vídeo, e logo voltaremos para a terceira parte. E por enquanto é isso. Não tem muito o que falar aqui. Vou ver se eu consigo trazer uma conclusão melhor ao final desse estudo. E é isso, pessoal. Que o Altíssimo Yahweh Tsevaot abençoe aí a casa de vocês, a família de vocês, e que o Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue aí lhes fornecendo um direcionamento, um norte na vida de todos vocês, em questão de entendimento na busca pela verdade. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.